de fato, hoje é um dia muito complicado para o direito do trabalho. Eu não sou otimista como o Davidson Malaco, né? Eu acho que hoje é um dia triste para o direito do trabalho. É um dia, acho que até a própria chuva já demonstra isso, né? O dia está triste hoje, né? Eu acho que acordou igual finados, né? Finados chove sempre, né? E eu acordei e falei, hoje é o dia mesmo, né? Mas vamos seguir em frente, não temos jeito, né? Vai caber a nós, militantes do direito do trabalho, à magistratura, né? Tentar, de alguma forma, minimizar os impactos dessa reforma. O Davidson trouxe aqui, o professor Davidson trouxe aqui uma série de números e de regras, né, trabalhistas que foram modificadas. Com relação aos números, ele fez uma maldade com vocês, viu? Vocês perceberam, né? Ele trouxe os dados de 2016. 2016, o número de ações trabalhistas de 2016. E os dados do José Pastore de 2002, 15 anos atrás. E o José Pastore me ajuda, né? José Pastore é um sociólogo, mas tem um viés muito econômico, né? Ele vê o trabalho como um custo, né? É quanto você custa. E nós somos gente, né? Nós somos mais que um custo. A gente trabalha para buscar sobrevivência. Nós não trabalhamos porque gostamos, não. Isso não quer dizer que a gente não goste do trabalho que a gente executa. Mas a gente só trabalha porque a gente precisa. A gente não trabalha porque quer, não. Porque é uma desgraça trabalhar, gente. Tem que acordar às 6 horas da manhã, pegar 12 ônibus, chegar no trabalho, o chefe te xingar, você sai de lá, o ônibus está embaçado porque está chovendo. É uma desgraça. Não tem jeito de ser bom, né? Mas, de toda forma, e o Davidson me ajudou no seguinte aspecto. Todos os artigos que ele trouxe da lei, todos, nenhum favorece o empregado. Nenhum. Então, desse pequeno painel, você já tem uma visão do que é a reforma. A reforma é uma reforma econômica. É uma reforma com viés de ajudar o capital. Ela foi construída lá em 2015. 2015, num textozinho que chama-se Ponte para o Futuro. Lindo. Quem editou esse texto foi o PMDB. Quem apresentou esse texto para a sociedade foi o vampirão, o Michel Temer. E ele já apresentou sabendo que seria o quê? Presidente da República. E o que ele estava dizendo para o mercado? Nós temos 20 coisas para fazer para o Brasil seguir em frente. Uma delas era a reforma trabalhista e a outra é a reforma previdenciária. A reforma trabalhista, lá ele fala só que tem que prevalecer o legislado, o acordado sobre o legislado. É só uma frasezinha. Mas dali, a reforma veio com 6 artigos modificando, um deles falando sobre a prevalência do acordado sobre o legislado. E virou um monstrengo de uma alteração de mais de 100 artigos, né? E que hoje está entrando em vigor, né? O professor Fernando Jaime fez uma explanação muito interessante sobre contextualizou o Brasil, né, nesse momento, e ainda fez 1 minuto de silêncio, né? A gente teria que fazer 2 horas de silêncio, né? Mas como não temos tempo, né, Gazen? Temos que seguir em frente. Eu poderia ficar aqui xingando a reforma, gente, até amanhã de manhã, tá? Mas eu não sou desobediente, não. Eu vou seguir o que me foi determinado. Eu vou falar sobre a litigância de má-fé no processo de trabalho. Que é o que a turma gosta de bater no processo de trabalho, né? Adora falar que advogado trabalhista é picareta, né? Gosta de falar que tem muita mentira, Sim, isso é possível que aconteça? É possível, mas isso não é a regra. Isso não é a regra. Advogado ser picareta não é a regra, nem na área trabalhista, nem em qualquer área. Que existem picaretas, existem. Como existe aqui. Só um lugar que a regra é ser picareta. Vocês sabem qual. Eu não preciso dizer que é no Congresso, né? Nós não precisamos falar que é lá no Congresso. Mas, então,
essa ideia de que os processos, você pode pedir o que quiser, que não tem consequência nenhuma, tal, essa é uma ideia falaciosa. Né? Uma ideia falaciosa no sentido de que você tem, por exemplo, só para vocês terem ideia, desses 3 milhões e tantos mil processos por ano que são ajuizados, 30% deles, 30%, ou seja, quase 1 milhão ou mais de 1 milhão desses processos são para pleitear verbas rescisórias. Verbas rescisórias, ou seja, a obrigação legal de quitar o contrato de trabalho sequer é cumprida pelo empregador. Então, desses 3,6 milhões, 1 milhão teria que ser obrigação de ter que ser ajuizado, né? Então, a gente já tira 2 milhões, 1 milhão fica só 2.600. Porque se o empregador não paga a verba rescisória, para onde que eu vou? Para o judiciário. E agora vai ser mais difícil, né? Porque eu vou ter que provar tudo, senão eu tenho sucumbência. O cara entra para ajuizar uma ação contra a empresa e sai devendo a empresa. O cara já entregou a força de trabalho dele, não recebeu hora extra, não recebeu a verba rescisória, ele sai de lá entregando a mãe, o filho e o resto da casa. Quer dizer, é uma loucura o que esses caras fizeram com a gente. Mas tá bom. Tá aí, não tem mais jeito, né, gente? O que a gente podia fazer, não foge não, Deus. O Davis eu brinco com ele porque é meu amigo. Então a gente tem toda a liberdade do mundo. Então, o que é importante para a gente verificar, então, gente, é que, infelizmente, a reforma está aí, ela está entrando em vigor hoje, nós vamos ter que batalhar em cima de uma realidade diferente. Eu espero, honestamente, que haja resistência. Não a resistência do descumprimento banal da lei, mas é porque essa lei ela não se adequa ao sistema do direito do trabalho. Essa lei não está dentro do sistema trabalhista. Porque o sistema do trabalho, do direito do trabalho, ele se funda num princípio, que é o da proteção. Se não protege o empregado, não pode estar na... Mas não é a proteção paternalista tola, gente. É porque o empregado está numa condição de hipossuficiente. Todos os empregados? Não. É possível que você imagine que altos empregados, empregados que têm salários muito altos, têm uma capacidade, às vezes, de negociar, você tenha uma situação diferente. Tudo bem, para isso pode ser dado um tratamento. Agora, nós estamos falando que 70% da população brasileira, 70% da população brasileira recebe até 2 salários mínimos. São dados, ou seja, como que eu posso pensar numa reforma que priva este pobre de entrar na justiça, se a única coisa, às vezes, que resta a ele é a justiça. Já me falaram uma vez que a justiça do trabalho é o pronto-socorro do judiciário, né? O cara está desesperado e vai para lá, porque é ali que ele tem, às vezes, a única fonte de tentar buscar um restinho de dinheiro que a empresa sonegou dele. Mas é difícil não falar desse trem. Eu vou falar da litigância de má-fé no processo de trabalho. A litigância de má-fé no processo de trabalho, gente, ela já estava sendo aplicada, né? Nós já tínhamos sanções à litigância de má-fé aplicada nos procedimentos trabalhistas normalmente. O que a CLT fez agora foi migrar, trazer do CPC de 2015 o regramento sobre litigância de má-fé, com algumas pequenas adaptações, nomenclaturas e a inserção do artigo 793D. Né? Mas o seguinte, o primeiro ponto que chama a atenção é que a reforma trabalhista ela não trouxe tudo que o CPC fala. Porque a primeira coisa que o CPC fala, antes de falar de litigância de má-fé, gente, ele fala sobre os deveres das partes. Está lá no artigo 77. Está lá no artigo 77 do CPC. Ele está falando primeiro dos deveres. Quais são os deveres que as partes têm que cumprir num processo? Antes de começar a falar de litigância de má-fé. E aí ele fala da litigância de má-fé depois. Mas e dos deveres, olha para vocês verem que interessante, que a CLT não quis colocar lá. Não sei por quê. Mas fala assim, expor os fatos em juízo conforme a verdade. É isso que tem que ser feito, óbvio. Né?
não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamentos. Não apresentar defesas quando destituídas de fundamentos. Ela não quis falar disso. Ou seja, ela não quis chegar para o empregador e falar, ó, presta atenção. Se você falar que pagou verba rescisória sem ter pago, você vai estar descumprindo um dever seu. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Atos inúteis e atos desnecessários são atos praticados corriqueiramente na Justiça do Trabalho. Recurso de revista na Justiça do Trabalho, 95% deles são meramente protelatórios. Meramente protelatórios. Então, essa parte que toca ao empregador, a reforma não quis falar. Ela foi direto para a litigância de má-fé. Então, ela migrou com o artigo 80 do CPC e julgou para o 793 A, B, C e D. O A, B, C são a mesma coisa do que está dito no CPC. Né? A mesma coisa. Falsear a verdade, paraná, aquele tanto de coisa. Que nós já sabemos, que já era aplicado no processo de trabalho. Gente. Já era aplicado. Muitas situações já houve punição para empregados por litigância de má-fé. Recentemente nós tivemos um autoempregado que ajuizou uma demanda contra uma empresa, pretendendo alguns milhões de reais, mas ele se esqueceu de comentar que ele tinha recebido 4 milhões quando saiu da empresa. E ele foi condenado por litigância de má-fé. A ação foi julgada improcedente e a litigância de má-fé dele beirava R$1 milhão. Então, isso existe. Isso já existia. O que a CLT colocou, o que eles fizeram com a reforma, foi para amedrontar mais ainda. E amedronta porque esse conceito de verdade ele é muito subjetivo. Ele é muito subjetivo? Não. Ele é totalmente subjetivo. Né? Então, o direito do trabalho trabalha com a primazia da realidade sobre a forma e a busca da verdade real. Isso aqui arrepia os processualistas da área do processo civil. Mas é o que está entre os princípios do direito do processo de trabalho. Busca da verdade real. O que é verdade? Não sei. Né? Se você estiver vendo uma briga de vizinho, tiver aquela confusão, joga a panela daqui, joga a panela de lá, você fala, não, vou lá intervir. Na hora que você abre a porta, um segundo antes, a mulher, o homem, pegou a faca e enfiou no peito dele. Eu vou morrer. Tá. E caiu no chão. O outro chegou e montou em cima para tirar a faca. Na hora que ele mete a mão, tira a faca, assim, ó, você abre a porta. Ele está tirando a faca, está pingando sangue. O que você viu ali? Você viu ele matando aquela pessoa. Você tem certeza absoluta que ele viu. E você vai contar para a polícia que viu ele esfaqueando. Não, eu vi ele dando a facada. Isso está na verdade de cada um. Isso não quer dizer que mas isso aí é uma situação... sim. Né? Às vezes a situação é muito objetiva, né? A verdade seria clara, né? Mas essa verdade ela pode ser um pouco modificada pela própria situação, né? de vivência do empregado naquele ambiente. Então, na Justiça do Trabalho, por buscar a verdade real, a gente utiliza muito da testemunha. E a testemunha, né, que vai estar lá buscando demonstrar uma realidade que ela entende verdadeira, né, ela muitas das vezes pode cometer equívocos. Pode. E pode estar lá também deliberada para mentir. Não tem tempo esgotado. Né? Não tem. Então, tem mais 5 minutos. Ganhei 5 minutos. Então, essa testemunha, né, às vezes, pode sim faltar com a verdade. Né? Ela pode estar imbuída de um espírito de ajudar o outro também e faltar com a verdade. Isso tudo pode acontecer, mas é falho. De fato, é uma situação falha, porque você está lidando com gente. Onde tem gente, tem problema. Né? Agora, o que a CLT então fez? Ela inseriu o 793D. O 793D
fala que a testemunha será apenada com litigância de má-fé. Eu acho aí já um erro, um equívoco semântico. Né? Litigância de má-fé, para mim, é quem litiga e age de má-fé. Se a testemunha está lá, ela não está litigando. Ela está lá como testemunha do juízo. Então, eu acho que ela não poderia ser apenada com litigância de má-fé. Poderia ser outra coisa, mentirosa, qualquer outra coisa, menos litigante de má-fé, na minha opinião. Mas vai ser aplicada a ela litigância de má-fé e poderá ser executado nos próprios autos a multa que vai ser aplicada a essa testemunha. Então, o que isso vai servir? Pode servir como um mecanismo de coação a essas testemunhas e também aos reclamantes. As empresas, algumas podem sofrer com isso, outras não vão estar nem aí para isso, porque elas são litigantes, compulsivas, e não estão nem aí para estar lá, estão lá na justiça, pagam aquelas guias com a maior tranquilidade do mundo, que são enormes, tem 3 mil, 5 mil, 10 mil processos. Então, se vier uma litigância de má-fé no processo, ela não vai estar nem aí. Então, nós temos que verificar que essa sistemática, na verdade, veio como uma espécie de amedrontamento, uma busca de gerar um certo receio, mais um receio em se litigar na Justiça do Trabalho. Então, e nós estamos vivendo, gente, um período de doideira jurídica. Há uma coisa maluca. Essa semana, um juiz de contagem, não vou citar o nome, dá vontade, mas não vou, ele pediu para o reclamante refazer a inicial dele, porque ela beirava o abuso processual. Ela tinha 13 páginas, com muita jurisprudência e muita doutrina. Ela tinha 13 páginas. Olha que absurdo! 13 páginas, gente. Como é que uma pessoa escreve 13 páginas? Que advogado é esse que escreve 13 páginas? Tinha que escrever em 5, e ele mandou escrever em 5 páginas. Que preguiça, meu Deus, que preguiça do judiciário. Muito obrigado a todos. Boa tarde.